Boa tarde, pessoal. Daqui a pouco a gente vai iniciar a nossa live com a secretária da Fazenda. Saber como é que a secretaria vai atuar aí no momento pós-pandemia. Sejam bem-vindos. Dá um tempinho aqui para a gente aguardar a doutora Fernanda Pacobaíba, grande secretária da Fazenda, competente, desenrolada, de muito diálogo, chegar aí para conversar com a gente. Francélio, seja bem-vindo. Adalberto Vitor, boa noite. Daqui a pouco ela vai surgir aí. Vamos tentar aqui explorar o máximo aí a nossa secretária. Vocês ajudem também com perguntas, né? Que possam ser importantes aí para todo mundo. A doutora Fernanda já entrou. Vou aqui ver se eu encontro aqui ela. Opa. Vou pedir a doutora Fernanda. E aqui se ela aparece. Opa, doutora Presidente, Fernanda. Tudo bom? Que prazer, que honra. Novo visual, hein, Robson? Parabéns aí. É o pós-pandemia, o novo normal. Pós-pandemia, né? Viu? Bacana. Mas que bom. A senhora está bem? Saúde está boa? A família está bem? Graças a Deus. Estou com a garganta um pouco inflamada, mas não é Covid, não. Fiz teste, enfim, deu tudo certo. Pois é. Mas eu acho que essa coisa do meio virtual faz a gente falar mais alto. Não sei se tu tem percebido, né, Robson? É verdade, é verdade. Não é? Eu tenho percebido. E eu acho que a gente vai ficar utilizando essa ferramenta assim para muita coisa, viu? Porque vai eliminar muitas viagens, muitas palestras que você faz ou aulas que você dá à distância, né? Acho que vai ser uma coisa que a gente começou a aprender e gostar, né? Isso, realmente... isso. Um beijo para Solange, apareceu aí, Solange. Ó, a Solange vai entrar. Realmente, eu acho que foi algo disruptivo, né? Mas que trouxe uma possibilidade para a qual a gente estava meio fechado. Você falava em reunião virtual, todo mundo diz, isso não presta não, não é a mesma coisa. E eu tenho sentido, presidente, até assim, eu tenho sentido que estão ficando mais produtivas, mais objetivas. Verdade. Eu estou gostando demais dessa experiência. A gente tem, o conselho está no estado todo, com uma secretaria, né? Isso. E aí a gente às vezes é muito exigido, o pessoal quer que a gente vá lá, Isso. No interior, dar uma palavra. Eu acho que vai aproximar e eliminar essa necessidade das pessoas estarem perdendo tempo viajando pela estrada, que também tem um risco, né, de viagem, como toda viagem. E é mais produtivo, você fica mais descansado, não precisa acordar tão cedo. Com certeza. Gente, é muito melhor. Nesse sentido, tudo tem um lado bom, né? Então, eu acho que a gente extrair de bom, eu acho que é um grande ensinamento para todos nós. E outra coisa, não existem mais limites para esses diálogos, porque como você está falando, esse limite físico é algo cruel, né? Então, assim, às vezes você ia para o Juazeiro, demora um dia para ir, não tem voo no mesmo dia, a complicação. Eu vejo um sentido muito positivo. Não, sem dúvida nenhuma. Uma coisa boa que deixou aí essa pandemia foi isso. Mas, doutora Fernanda, vou aqui explorar hoje aqui, viu? Tentar tá certo. Arrancar algumas coisas. Os contadores podem, viu? Tentar lhe convencer aqui de outras. Pois não, né? Tá ótimo. E, enfim, também deixar o pessoal pegar aqui meu caderninho para anotar. Tá bom. Pois não. Deixar o pessoal também perguntar aí, todo mundo tem suas observações, né? Você sabe que primeiro, lhe agradecer também, não só por esse convite de se dar aceito, mas também pela atenção que você tem tido com a classe contábil, assim, com todos os profissionais, um respeito muito grande, a gente percebe isso nas suas atitudes, na sua atenção e a sua preocupação em saber se a nossa relação entre Cefaz e CRC, se ela está sendo bem atendida. Então, eu dou muito valor a essa sua atenção aqui com os profissionais de contabilidade, né? Perfeito. Praticamente todos os ofícios que a gente envia com solicitações, eles são atendidos. Quando não são atendidos, devem ter aí também uma explicação para isso. Eu sei que nunca é tentando
obstacular nada, às vezes é questão operacional, ou até uma questão estratégica, ou uma questão que possa impactar nas finanças ou no controle do... a gente fica muito feliz com isso. Eu que agradeço e, de fato, já teve um ciumento aí, viu? O colega falou, só os contadores, né? Né? Pode explorar. Então, assim, de fato, a gente tem muito respeito, né, pela classe contábil. O Robson e você têm tido uma condução excelente junto à Secretaria de Fazenda, com, eu diria, um diálogo de alto nível, mostrando as dificuldades. Os contadores, contabilistas, né, assim, no sentido lato, eles são parceiros da Secretaria da Fazenda, porque são aquelas pessoas que tornam possível a constituição do crédito tributário, ainda mais do ICMS, que a gente sabe que as obrigações são lançadas, sim, pelo contribuinte. Então, é muito importante que a gente tenha um diálogo aberto, porque eu vejo um sentido de construção, sim, muitas dúvidas, porque a legislação, a gente está no movimento, né, no CONDECON intensivo para a gente simplificar, mas ninguém pode esquecer que não é fácil caminhar pela legislação tributária brasileira. Então, é nosso dever, né, na Secretaria da Fazenda, e para a gente é uma honra muito grande quando a gente vê uma gestão ativa e no sentido realmente de facilitação, de transparência, de diálogo, isso é muito importante. Maravilha. Deixa eu lhe perguntar aqui como é que está sendo essa passagem aí, como é que a Secretaria da Fazenda, que é responsável, vamos dizer assim, pelo Tesouro do Estado, né, que faz a engrenagem mágica da economia a nível de Estado funcionar, como é que tem sido aí, quais os desafios de conseguir, ao mesmo tempo, prover tanta coisa e com a queda de arrecadação muito grande, imagino eu que você tenha tido, porque todo mundo encolheu, né, tanto a iniciativa privada, como certamente impactou aí no Estado. Como é que vocês têm tido aí, quais têm sido assim as estratégias e o que é que você aprendeu, o que é que nós conseguimos aprender com tudo isso e o que é que a gente pode fazer diferente para frente? Será que tem coisas boas aí também? Perfeito, perfeito, Robson. Eu não acredito em nada, assim, 100% ruim ou 100% bom. Eu acredito que tudo na vida da gente é um misto dessas coisas. A situação que a gente está enfrentando, e outro dia eu estava refletindo, gente, quando eu assumi isso, 1º de janeiro, né, de 2019, eu não tinha noção que ia passar por uma situação que talvez seja mais agressiva, né, talvez na história da Cefaz, e nós estamos enfrentando. E aí o que é que acontece? Só para trazer um panorama para quem está nos ouvindo. A classe contábil deve saber disso, de qual é salteado, porque nós fazemos juntos esse trabalho. Janeiro foi um mês de arrecadação, eu diria, normal, dentro do padrão da Cefaz. Em fevereiro, nós já começamos impactados pelo motim dos policiais. A nossa arrecadação de ICMS, ela já não cresceu da forma como nós aguardávamos, por conta, né, de todas as decorrências. Aí foi aquela coisa, as pessoas não saíam de casa, era época de carnaval, ninguém sai, e enfim, também turismo não vem para o Ceará. A gente já sentiu esse impacto quando nosso aumento de arrecadação nominal em fevereiro dá da ordem de entre 2% e 3%, muito pouco. Março, né, fevereiro foi o anúncio do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Nós não sabíamos ao certo o que era aquilo, mas início de março a gente já sentiu os primeiros movimentos. Nossa arrecadação no mês de março deu 0,93, o que, o padrão nosso, ano passado, só para vocês terem noção, nós fomos um dos estados que mais cresceram em ICMS no país. E no tocante a receitas tributárias, nós ficamos em segundo lugar do Brasil, presidente. Então, assim, para o padrão que a gente tem visto, que tinha acompanhado, que estava em desenvolvimento, um beijo, Alisson, de fato ficou muito aquém. Então, março, 0,93. Quando chegamos em abril, queda do ICMS da ordem de 26%, queda das receitas da ordem de 21%. É um cenário, assim, catatônico, né? Mas não era o pior. Quando chegamos em maio, a arrecadação do ICMS ela caiu mês passado 38%. E a arrecadação, a nossa receita total caiu da ordem de 46%, presidente. Olha, a gente sabe o quanto as empresas sofrem, a gente sabe que essa é uma crise avassaladora para todo mundo, para o planeta Terra, mas o estado do Ceará, nos meses de abril e maio, comparado à receita que ele fez em 2019, né, porque é sempre comparativa a nossa receita, nós tivemos uma perda da ordem de 1,4 bi.
Então, assim, eu até falei dos empresários, eu acho difícil a empresa ter caído desse tanto, né? Porque às vezes, Uhum. infelizmente, as pessoas levam a nossa discussão em meio a essa crise para um panorama totalmente diverso, Claro. presidente. Por exemplo, gente, o que paralisou a economia do planeta não foi a ordem do presidente da França, não foi a ordem do primeiro-ministro da Itália, não foi a ordem de não sei quem da Coreia, foi um vírus. Não havia a menor possibilidade, um beijo, Alzira, não havia a menor possibilidade da gente continuar da forma como nós Uhum. estávamos, por conta da. Era uma situação muito doida. Então, assim, completamente imprevisível. E, assim, nesses 2 meses, logicamente, a gente sente, presidente, o quanto fica Uhum. evidente a importância das empresas, a importância de uma sinergia positiva nas empresas, na economia como um todo e o quanto isso impacta. Então, é um impacto realmente extraordinário e ele foi seguido de diversas medidas adotadas pelo Estado de Ceará. Especificamente, nessa primeira fase, de medidas de contenção. Por quê? Porque nós temos um Estado com determinados, eu diria, desenhos de políticas públicas, quantidade de hospitais, quantidade de escolas, qual o tamanho que a gente vai ter da polícia militar, enfim, tudo isso. O grande Eliezer aí. Então, assim, a gente precisou dar uma enxugada com foco em uma outra despesa que estava crescendo demais, que eram os gastos com saúde. Então você viu também durante um período aí essa questão toda sendo levada aí no Brasil, a questão dos respiradores. Foi uma corrida contra o tempo. O mundo não tinha esses equipamentos para serem vendidos. Enfim, encerramos não porque não está encerrado, mas esse primeiro ciclo, esse approach aí com essa crise, ele nos traz, eu diria, um balanço positivo. O Estado de Ceará abriu mais de 2.000 leitos. Gastamos nessa crise, só relacionada ao coronavírus, quase 450 milhões de reais, dados da Controladoria Geral do Estado, do portal Transparência CE, disponibilizados, atualizados diariamente. Em contrapartida, recebemos do SUS, relacionado especificamente ao Covid, 91 milhões de reais. Depois recebemos mais 100 milhões de reais dos nossos deputados federais em emenda de bancada. Então, veja, a gente teve gastos superlativos com saúde e uma queda louca da nossa arrecadação como jamais visto. Então, é um desafio muito grande. O Ceará ele tem esse valor sustentabilidade fiscal, né, que é plantado por todos nós, né, que nós regamos esse valor diariamente nas nossas atividades, mas realmente tem sido um palco que não é fácil. Ah, imagino. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que se eu não fizer, o pessoal não vai me perdoar, viu? Essa aqui é muita gente perguntando, né? Que agora, claro que do mesmo jeito que o Estado está nessa situação, é justamente porque as empresas contribuem, elas sofreram também consequências muito grandes por conta dessa quarentena, né? Tiveram que fechar parar suas atividades e, ao mesmo tempo, tiveram que manter as suas despesas, seus custos. Sim. Alguns já carregavam passivos, tributários ou não tributários, bancários, enfim. E que hoje, eu sempre tinha dito, assim, onde eu ando, que hoje o caixa é o rei, né? Você Perfeito. tem que fazer o máximo para ter caixa e aí Perfeito. depois você faz suas escolhas. E essa lógica na iniciativa privada é muito forte, né? A empresa hoje ela precisa ter caixa, escolher bem onde colocar esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro. Claro que a primeira coisa é pagar a folha de pagamento, não tem outra, para iniciar o processo, a engrenagem funcionar e aí ela conseguir contribuir, vamos dizer assim, com o resto, que é tributo, que é pagamento de fornecedor e etc. E todo mundo me pergunta se a secretaria está estudando algum nível de refis responsável, não aquele refis para que diziam até assim, para beneficiar os maus pagadores, mas aquele refis necessário para alongar dívidas, tá certo? Para que o caixa possa suportar o pagamento de dívidas acumuladas, eventualmente tributárias acumuladas do Estado, e até mesmo conseguir honrar com o imposto corrente. Se existe, eu não estou dizendo que eu não estou querendo que a senhora responda aqui se vai ter, não. É só se passa pela cabeça de vocês fazer uma reflexão sobre isso, fazer uma análise responsável, que não seja, claro, para estimular o mal pagador, mas também para viabilizar a economia das empresas, dos negócios.
Pronto, assim, essa é uma discussão que, de fato, ela já está transitando no âmbito do CONFAS, tá? O CONFAS é o conselho que congrega todos os secretários da Fazenda do Brasil. Na verdade, isso é algo que extrapola o estado do Ceará, porque isso seria uma medida de anistia ou de remissão e que precisa da aprovação do CONFAS para ser tomada. Foi sinalizado, acho que o ministro Paulo Guedes deu uma sinalização no tocante ao refis federal, então isso aí atiçou a temática, né, dos programas de refis como um todo. O que é que a gente tem tomado direcionamento no CONFAS? A gente acha que ainda não é o momento para a gente tratar, mas é uma possibilidade que nós precisaremos aprofundar no âmbito do CONFAS, porque a gente reconhece, tem a sensibilidade, né, diante de tudo isso. Agora, muito bem, se falou, presidente, assim, o estado do Ceará, já há algum tempo, ele não vem mais adotando essa prática do refis. Nós não acreditamos mais no refis linear, que não tenha critérios, dado de A a Z. De forma nenhuma, eu não vejo essa configuração acontecendo aqui no estado do Ceará. Acho que no CONFAS, a gente, se eventualmente, né, o governador der uma sinalização nesse sentido, seria algo que conseguisse identificar. Vou dar um exemplo, presidente. Nós conseguimos identificar pelo volume de operações hoje e não pela arrecadação. Porque uma coisa é você ter volume de operação e, eventualmente, você não verter os valores aos cofres. Mas você está realizando operações. Nós conseguimos identificar quem cresce em operações esse ano, quem diminui as operações esse ano, quem aumentou a arrecadação mesmo com a pandemia e quem cresceu, quem diminuiu a arrecadação mesmo com a pandemia. Então, nós já estamos aprofundando estudos no sentido de sermos cirúrgicos, tá? Então, assim, identificar os setores, porque tem setores, é importante a gente usar, eu gosto de usar essa frase, no sentido de que, tem uma frase que diz assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, presidente? Sim. Porque, de fato, tem setores como, por exemplo, um setor que é bem neutro. O setor de energia elétrica, ele cresceu no último mês 15,6%. Então, veja, é um setor, estamos mais em casa, enfim, uma série de coisas, mesmo a indústria tendo arrefecido um pouco, o que foi desse gasto familiar aumentou, incrementou a arrecadação, e é um setor que eu diria, impacta positivamente porque pertence aos nossos macrosegmentos. Então, a finalização estamos sensíveis ao momento. O formato, pode ter certeza que seremos bastante criteriosos. E mais ainda, eu acho que seremos bastante criteriosos também, especialmente com os nossos contribuintes que já possuem benefícios fiscais, presidente. Porque, veja, o Estado do Ceará, a sociedade cearense, ela já dá, eu diria assim, já tem um bônus, né, no sentido de acreditar em determinadas atividades e dar reduções aí desses tributos, e que nesse momento isso pode ser um critério de diferenciação na hora de fazer esse refis. Entendi. Então é uma reflexão que está sendo feita, inclusive a nível nacional, né? Exato, perfeito. Poderá acontecer, claro que de uma forma não assim, talvez erga omnes, né? Uma coisa mais analisada, segmentada ou dentro de um perfil que se justifique, né, a medida, tá? Perfeito. Bom, e com relação às fiscalizações, elas retornam como? Elas vão ter aquela mesma lógica anterior? Elas vão ter alguma modernização? Hoje já existe até uma necessidade de fazer muita distância, né, a fiscalização, quer dizer, a Receita Federal faz muito isso, faz muito bem isso, né, poucas vezes ela faz fiscalizações presenciais, né? Como é que está essa inteligência para fiscalização? E será que vai ter assim uma trégua aí nos primeiros meses, pessoal retomar seu fôlego, né? Ou vai já começar tinindo mesmo, ó, vamos aqui, estamos precisando de combustível, vamos arrecadar, vamos com tudo. Como é que está aí essa lógica? Que o Estado precisa de combustível, o tanque está quase seco, isso é um fato, viu, Robson? Mas assim, o que é que eu posso te dizer? A gente voltamos às atividades de fiscalização no dia 15, tá? Encerrando esses monitoramentos, tem um período de monitoramento fiscal e para as datas, né, os prazos, melhor dizendo, das auditorias, eles tinham sido suspensos, vão terminar de correr. E certamente nós já estamos montando o padrão, né, dos novos indicadores,
né, para fiscalização e monitoramento na Secretaria da Fazenda. E aí eu diria que é algo bastante inovador. Hoje a gente tem uma célula de planejamento estruturada dentro da nossa própria auditoria fiscal, que a coordenadora é a doutora Sabrina, que é uma auditora de mão cheia, está sendo ajudada lá pela Fabiana, que é a orientadora, que trata especificamente desse planejamento de monitoramento e de fiscalização. E o nosso intuito é fazer no tocante, por exemplo, monitoramento, um monitoramento seletivo, com foco exatamente nesses setores que mais cresceram, com foco, agora sim, a constituição do crédito tributário, até porque você tocou nesse assunto, Refis, o auditor ele precisa ir lá e ir atrás de cada moedinha de crédito tributário. A forma como a empresa vai conseguir pagar, aí eu diria, um outro momento, mas não tem nem pode haver um direcionamento no sentido de obstaculizar. Essas coisas precisam acontecer, os nossos fiscais vão estar atuando, mas nós temos, eu diria, uma sensibilidade para essa questão da presença virtual. Isso aí já está acontecendo, tá? Então, estamos nesse momento. Agora, logicamente, alguns momentos, em algumas etapas da fiscalização, isso pode se dar presencialmente, tá? Uma contagem de estoque, alguma coisa que precise, enfim, verificar alguma denúncia, uma irregularidade de maior tamanho, mas nós estamos recheados de dados. Dados não nos faltam realmente para realizar uma fiscalização à distância. E nesse período de pandemia, nós evoluímos bastante, eu diria, na forma como a equipe se conduz e se adapta à utilização dessas ferramentas para poder proceder tanto ao monitoramento quanto à fiscalização, num sentido virtual e à distância com o nosso contribuinte. Entendi. Bom, com relação aqui a muita gente perguntando aqui, e a gente pode até falar um pouco sobre o CONAT também, né? Como é que vai ficar o funcionamento do CONAT, vai haver mudanças, e o pessoal também preocupado com essa questão dos prazos, da contagem dos prazos processuais, né? Porque muitos receberam intimações antes do dia 15 de junho. Certo. Né? Então, e também tem um período aí que houve a suspensão. Não sei se você também tem isso na cabeça, essas datas. É meio complicado você manter na cabeça. Mas o pessoal fica perguntando como é que é. O sujeito que recebeu antes do dia 15, ele começa a contar a partir de quando, né, para atender lá o período para fazer recurso ou manifestação, né? Tem como dar orientação sobre isso aí? Presidente, assim, eu não sou a pessoa mais abalizada para entrar nesse detalhe da contagem do prazo, não, mas eu acho que eu posso me comprometer aqui com o CRC a, enfim, fazer um evento, alguma coisa, um momento, alguém lá do próprio contencioso, que a gente tem feito isso, não sei se o pessoal do CRC tem acompanhado, semanalmente a Secretaria da Fazenda, ela tem realizado eventos ao público externo. E são eventos de interesse de todos nós, interesse muitas vezes dos servidores fazendários e que a gente aproveita para compartilhar. Acho que esse é um bom tema, porque isso pode gerar realmente implicações para as empresas. Vou anotar aqui uma pessoa que tenha mais propriedade para falar sobre essa contagem, ela pode explicitar para vocês, com certeza. Para não colocar em risco nenhum contribuinte. Com certeza, né? Com certeza. Perde um direito de defesa por conta de um prazo que foi... Não, com certeza, já está anotado. Tá. Vamos falar aqui sobre um tema, a gente já conversou isso pessoalmente, inclusive, acho que alguma reunião, sobre o Sanfit, aquele velho problema do Sanfit, daquele estoque de processos, né, da selagem. Praticamente acabou, vocês estão acompanhando aí, o Sanfit praticamente acabou. O que tem sido reclamado assim, né? Eu tenho que usar essa palavra reclamar, desculpa aí. Pois não. É porque quando o profissional vai fazer a correção do selo, né, que o selo tem alguma divergência, ele só pode corrigir se for para mais. Se for para menos, ele não pode, tem que entrar com processo. Aí gerou de novo a burocracia. Então, assim, tem alguma explicação assim para não permitir que o profissional ajuste o selo no valor correto, adequado, mesmo que seja colocado uma pena pecuniária ou até civil ou criminal, o que for, quem usar de má fé nesse sentido? É só para o pessoal compreender que essa mudança, eu vou explicar um pouco mais detalhado, presidente.
ele é um processo. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um processo, um sistema Sanfit, que surge dentro da Secretaria da Fazenda e que, para a gente, acabou gerando assim, um passivo extraordinário de processos que se tornou uma situação absolutamente insustentável. Os contadores, de fato, a gente via, né, muitas vezes precisava liberar notas e era aquela complicação, um volume muito grande. Nós chegamos a ter mais de 80 mil processos para serem analisados e foi uma coisa assim inaceitável. Nós chamamos o coordenador Elton, né, que é o coordenador de trânsito, e desde o começo, né, quando ele assumiu a coordenação, foi lançado esse desafio de acabar o Sanfit. Nós queremos encerrar o sistema e acabou. Só que, veja, para chegar nesse nível, nós temos que fazer uma série de alterações e foram criados alguns critérios. Um dos critérios foi esse aí que você está falando. Mas já tem uma equipe, Gilzete, o pessoal que com certeza conhece a Gil, tem uma equipe trabalhando já nos bastidores para que consiga, de fato, operacionalizar várias regras que vão dar realmente muito mais liberdade para o contador, uma liberdade, logicamente, vigiada, vai ter gente olhando isso daí. E aí nós não temos interesse, simplesmente de fazer com que a apuração do crédito tributário seja certa. Agora, esse aí talvez seja um próximo passo, entendeu? Com a finalização do Sanfit, a gente vai precisar, de fato, dar mais possibilidades de alteração para os contadores. Só para colocar num caso prático aqui. Pois não. É mais ou menos assim, ó. Vamos supor que tem uma dúvida lá e a secretaria manda para os contribuintes uma infinidade de e-mails, tá? 200 a 300 e-mails por semana. E eles têm 15 dias para recolher o tributo ou contestar. Certo. Né? Se fizer alteração para mais, a secretaria aceita. Se tiver a menos, vai ter que fazer a contestação, processo físico, e aí começa a gerar, de novo, aquela demora de análise, né? Eu compreendo. Eu estou só colocando na prática. Compreendo. A senhora está assim, às vezes está não, eu estou ciente. Da secretaria, às vezes não percebe, às vezes, o operacional, como é que está no dia a dia, sim. Tá? Não, isso aí eu estou ciente, é mais nesse movimento. No movimento a priori, que a gente não tinha essa maturidade ainda para liberar totalmente, foi criado esse critério que, assim, ó, a priori, a constituição do crédito tributário é nesse sentido, que é o que, digamos, um sistema operacional do fisco, ele admite como correto. Qualquer alteração para mais, em tese, nem alteração para mais nem para menos deveria ser permitida. Mas, a priori, se um fiscal libera o sistema para mais, ele não está promovendo um dano ao erário. A lógica é só essa. No sentido que ele tivesse colocado a menor, a responsabilidade, inclusive, é pessoal do agente, né, do auditor. Então, foi só nesse sentido. Mas a ideia é que, tanto para mais quanto para menos, ele passe a estar liberado para os nossos contribuintes. Perfeito. Olha outra aqui. Essa aqui é interessante. É uma situação que diz respeito à solução de consulta, né? Certo. Às vezes a pessoa faz uma consulta e já tem na Lei 2.670, o artigo 28, já diz que você pode, se regulamentar ele, você pode fazer com que a resolução da consulta ela tenha efeito erga omnes, né? Certo. Então, às vezes você faz, e se ela for relevante, etc, etc. Então, às vezes tem consultas que estão sendo respondidas e são a mesma coisa, né? Então, como é que chama? Assessores? Não, como é que chama lá? Os consultores da SECOM. Consultores ficam SECOM. respondendo, às vezes, a mesma consulta que já foi feita várias vezes, pelo menos segmento. Não poderia já fazer como a Receita Federal, e alguns estados já fazem, em essa solução de consulta já ter efeito erga omnes, e para isso bastaria regulamentar, vamos dizer assim, o parágrafo único do artigo 128 da Lei 2.670. Perfeito. Isso aí, inclusive, eu era chefe da SECOM quando a gente fez essa inserção na Lei 12.670 para prever no Estado do Ceará o chamado o parecer normativo. Todo parecer que ele venha a trazer uma matéria no sentido geral e abstrato, né, que não tem como o fisco dar uma resposta para a O e dar uma resposta para a TIM diferente, ou para a Claro, né? Então, existe essa previsão que já é amplamente usada realmente na Secretaria na Receita Federal. Na nossa, o que nós não conseguimos fazer, nós passamos por várias mudanças na SECOM ano passado, e houve uma priorização muito forte nessa questão do novo regulamento, já estamos finalizando outros livros do novo regulamento, porque para adotar isso daí vai
É uma mudança dentro da nossa célula de consultoria. A gente está com a exiguidade, até vi o pessoal falando aí de concurso. A gente está com a exiguidade, muitos colegas se aposentando, sabe, presidente? E assim, tá faltando, se eu tivesse o dobro do material humano, né, de quantidade de gente dobrada ali, a gente ia fazer muito mais. Mas, de fato, hoje é uma questão de priorização. Norma nós já tivemos, nós já inserimos isso aí na lei do Estado do Ceará, é porque isso aí vai demandar uma alteração, de fato, na nossa célula de consultoria em normas, que nós não conseguimos empreender, mas é uma prioridade nossa. Até porque isso é racionalizar o próprio auditor, né, no sentido, apesar de que, em muitos casos, é um Ctrl-C, Ctrl-V do parecer que já existe, mudanças pequenas, às vezes, né, na manifestação, mas é uma coisa que a gente já está nesse sentido, sim. Tá. O pessoal quiser fazer pergunta, eu até repeti as que fizeram aí, eu não anotei porque eu estava concentrado aqui nas que eu tinha em mãos, pessoal. Pode repetir aí que eu vou fazer, viu? Secretária, com relação à questão de credenciamentos, Perfeito. houve alguma mudança aí, com base nessa pandemia? Perfeito. Prazos para regimes especiais de tributação? Passa aqui também para o pessoal, a gente Perfeito. Até dessas respostas aqui já foi respondido para o Conselho, mas era importante o pessoal tomar conhecimento, né? Ótima pergunta. 16 de junho passado, nós publicamos o decreto 33629, presidente. Nesse decreto, nós prorrogamos até o dia 30 de junho de 2020 os regimes especiais de tributação. E aí eu faço aqui um apelo, né, um chamado aos contadores para que atentem aos prazos de renovação dos regimes especiais de tributação. Nós demos mais 15 dias, presidente. Por quê? Porque nós verificamos um volume imenso de regimes especiais que tinham sido vencidos e as empresas não protocolizaram o pedido de renovação. Dia 30, se não houver o pedido de renovação, vão cair automaticamente essas empresas do sistema e aí passa a cobrar a carga cheia. Então, por favor, quem tem empresa, que tem regime especial com a Cefaz, observe o prazo e protocolize o pedido no Vipro. Isso sempre pode ser feito, a gente sabe, o Vipro hoje está na internet, isso poderia ter sido feito durante todo o período de pandemia. Outra coisa, presidente, que você perguntou é a respeito do credenciamento. Vamos lá. Para dar um panorama geral para as pessoas, a Cefaz, e aí foi esse começo de conversa nossa, a Cefaz não tem nem... Agora a pessoa fala em comissão de retomada das atividades. A Cefaz não retomou porque a Cefaz não parou. A Cefaz mudou o formato, então desde o primeiro dia, desde o primeiro decreto, 16 de março, que foi o decreto que decretou emergência em saúde no estado do Ceará, as nossas atividades continuaram normalmente. Eu, pelo menos, eu tenho ido fisicamente praticamente todos os dias à Secretaria da Fazenda. O que a gente mudou foi a forma com que ostensivamente nós nos apresentamos. E aí, nós tivemos pequenas mudanças no nosso trânsito de mercadorias. Né? Alguns servidores do trânsito acima de 60 anos, ou então com comorbidades, nós não conseguimos manter a mesma equipe com a mesma quantidade durante todo esse tempo. E aí, o que aconteceu? Nós procedemos ao credenciamento das nossas empresas, né? Das transportadoras, normalmente já tem esse credenciamento, mas também algumas empresas, e fechamos os olhos. Demos esse credenciamento porque não havia uma possibilidade de ficar fazendo essa auditoria caminhão por caminhão, porque, enfim, envolve toda uma rede para que isso aconteça. Esse credenciamento, por meio desse decreto que eu acabei de citar, que é o 33629, ele prorrogou o credenciamento das empresas até 15 de julho de 2020. Então, temos quase um mês, né? Da data da publicação, o decreto é do dia 16, ele prorrogou por mais um mês o credenciamento, que hoje já são dia 23, né? Então, veja, nesse ínterim, qual é o nosso foco, para ser bem clara com as pessoas? Nosso foco vai ser, nesse momento, as empresas, especialmente as que têm regime especial, que são beneficiadas, têm benefícios, algum tipo de benefício fiscal no estado do Ceará e que estão com débito pendente, porque a gente acredita que essas pessoas, elas estão já numa classe que eu diria especial dentro da Secretaria da Fazenda, e nós esperamos um retorno, né, dessa relação que a gente estabelece por meio do regime especial.
os nossos postos devem voltar, eu diria, uma atividade normal, de plenitude, até o final desse mês. E aí, com retorno de atividade de fiscalização, e, enfim, tudo isso aí deve acontecer. Não tem mais uma perspectiva de prorrogar esses credenciamentos. O que a gente vai fazer agora é o quê? É um pente fino, porque nós temos diversas operações em que houve o credenciamento e não houve o correlato pagamento de tributo. A gente vai ficar bastante atento, isso aí vai estar nesse monitoramento, né, que vai se iniciar, enfim, vai estar tudo lançado, aí partilhado ou no Citrão, no CIGET, com os nossos contribuintes, para que a gente consiga ver essas operações que ocorreram aí no período da crise, né, pandêmica. Renovação do regime especial não vai estar mais vinculada ao aumento da arrecadação, não, né? Acho que sim. Isso é uma previsão que já estava na nossa lei de 2008 e foi um pedido que foi levado pelo CONDECOM, aí, pelo Elias, ele trouxe esse pedido na nossa última reunião do CONDECOM. E o que é que acontece? Nós instituímos, presidente, até um colega acabou de falar que o governador vai disse hoje que vai anunciar uma série de medidas de apoio às empresas cearenses. Quais medidas na área tributária, secretário? Hugo, obrigada pela pergunta, viu, Hugo? Hugo, ainda é um segredo, viu? Provavelmente até o final da semana o governador deve anunciar. E aí, presidente, vão existir medidas que eu diria que prestigiam pleitos do CONDECOM. Você sabe da importância do CONDECOM, eu tenho capitaneado esse conselho pessoalmente, sabe? Eu acho que eu faltei uma única reunião, porque foi uma viagem que eu tive que fazer, mas nós estamos muito atentos, porque eu sei o quanto é importante a liderança maior estar à frente do processo para que todo o restante da gestão se engaje. E aí o CONDECOM tem sido esse palco que a gente faz uma troca muito intensa. O Elias é o nosso secretário aí no CONDECOM, tem uma participação ativa do CRC também, em que a gente consegue se perceber, e perceber especialmente, num momento que é tão difícil como esse, presidente, quais são as burocracias que a gente ainda está adotando e que poderia pensar de uma forma diversa. Então, essa medida aí é uma medida que foi levada ao CONDECOM, está na apreciação do governador, né, para ele, eu diria, dar o retorno até o final da semana para todos nós aí, e que eu acho que é uma medida que dá um alívio. Eliezer, quando leva esse pleito, é no sentido de segurança, que nós nos irmanamos com isso, mas precisamos aguardar aí a manifestação do governador. Esse LS dá muito trabalho, dá não, secretário? Dá um bocado, viu? Soubesse, eu não tinha assinado a aposentadoria dele, não, viu? Tá, e de inscrição na dívida ativa, vai inscrever o povo aí logo de uma vez ou vai dar um tempinho aí para o pessoal? Pronto, inscrição na dívida ativa. Eu também não sou a pessoa mais habilitada, a doutora Camille lá da PGE, junto com o Juvencio. A dívida ativa do Estado de Ceará, ela é da responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado. O que a doutora Camille inseriu nesse último decreto, que, repito, é o decreto 33629, foi uma prorrogação junto com os nossos regimes especiais por mais 15 dias, né? Então, dia 30 deste mês de junho, expira esse prazo das novas inscrições. Eu não sei, eu não saberia dizer qual que seria o volume de novos inscritos, não tenho esse dado aqui para até saber se a dinâmica administrativa vai permitir inserir tudo de uma vez. Realmente eu não conversei com a doutora Camille sobre isso, mas a PGE tem criado aí por meio, especialmente do portal do contribuinte, presidente, eu diria um canal maravilhoso com a sociedade também, com o CRC também, tem sido uma parceira ativa no CONDECOM, e eu tenho certeza que é uma pergunta que Camille responde em 2 tempos aí, sem pestanejar. Tá? Ótimo, maravilha. O pessoal pergunta de concurso, eu vou fazer a pergunta que me perguntaram nas 4 vezes. Maria. Tem nada da live reverbera por aí, só o concurso. Aqui. Essa ainda vai ser a minha chefe. Deus queira. Mas tem perspectiva para concurso agora não, né? Olha, a gente já teve uma perda muito grande de servidores numérica ano passado. Esse ano agora, por conta, uma parcela do nosso salário é baseado com produtividade. A arrecadação despencou, a produtividade foi para o chão, né? Agora... Então, assim, e não tem perspectiva, a gente está imaginando, talvez a gente fale já, né? Sobre quais são as perspectivas de futuro. Até o final de 2020, a gente vê com bastante dificuldade assim, uma retomada integral daquilo que a gente diz patamares. Precisamos.
Estamos andando com isso? Estamos. Agora, o que a gente vai precisar delimitar é: o Estado vai comportar a entrada de novos servidores? Porque não é só a Cefaz que está precisando, não sei quem está precisando, a outra secretaria precisa. Nós não podemos passar os limites da lei de responsabilidade fiscal no tocante a gastos com pessoal. Isso aí é um valor para o Estado do Ceará. Então, se isso acontecer, vai acontecer bem pequenininho. Não temos como, por exemplo, Fernanda, qual seria a necessidade de auditores hoje? Seria muito maior do que a que vai estar no concurso. E isso vai precisar ser muito bem acertado, né, para não entrar um monte de gente e estourar o limite do Ceará, depois o Ceará não consegue receber transferência voluntária, depois não consegue celebrar a operação de crédito. Isso aí a gente não vai deixar acontecer. Perguntaram aqui, mas não sei nem exatamente o que é isso. Parcelamento do evento 379. Ah, perfeito. Boa pergunta. O que é que a gente fez? Vamos lá. Nós realizamos lá na Cefaz um monitoramento, fruto do trabalho aí do Nonato, Frutuoso, Marlio, Marcelo Pereira, que passou a investigar os eventos 379 e 380 do Simples Nacional. Nós estivemos do Simples. E aí, assim, essas diferenças de estoque, né, de inventário. Foram mandados diversas notificações, inclusive, presidente, eu me lembro que teve um pleito também do CRC no tocante, você lembra, né? Lembro. Enfim, que a gente prorrogou por mais um tempo essa questão das notificações. Tínhamos finalizado uma leva de notificações que acabaram chegando aos nossos contribuintes no início de março. Foi o início da pandemia, aí o pessoal começou a esculhambar, que secretário sem sensibilidade, no meio de uma pandemia. Mas o que foi o problema? Porque o botão estava startado lá atrás. Claro. Então, assim, depois que você aperta o botão, e aí não foi, mas automatizou. Então, assim, de pronto, a gente suspendeu esses procedimentos de autorregularização, suspendemos durante toda a vigência do decreto e temos, né, o interesse, o intuito também, daí da gente levar para o governador para ver se tem uma sensibilidade de aguardar um pouco mais ou negociar isso daí, a gente está vendo com ele. Entendi. Falar aqui um pouco aqui sobre um tema mais macro. Reforma tributária ainda cabe agora, depois de uma pandemia como essa que nós tivemos? É um tema ainda presente ou é coisa para... ou é urgente ou agora deixou de ser urgente? É urgente, ela não perdeu essa característica. Eu acho que ela é uma reforma mais do que urgente. Essa semana teve uma live aí com o presidente Rodrigo Maia, com o Agnaldo Ribeiro, que é o relator, com a Vanessa Canado, que está no Ministério da Economia e que fez o trabalho da PEC 45 junto ao CECIF, também com o nosso presidente do Concefaz, o Rafael Fonteles, que é o secretário do Piauí, e a toada, né, a gente tem visto muito o presidente Rodrigo Maia sendo o capitão de muitas coisas, de muitas alterações importantes no Congresso Nacional, e na perspectiva dele, ele quer o negócio aprovado até o final do ano. Projetos existem, né? E assim, não vai faltar, eu acho que texto. É uma reforma urgente. O Brasil só vai conseguir realmente dar saltos maiores, especialmente vencer essa crise, que eu diria com mais expertise, se ele tiver um ambiente de competitividade mais honesto. O nosso ambiente de competitividade, ele é inseguro. Quem vem, né, realmente investir no nosso país, fica num ambiente de insegurança muito grande. Não estou falando só de tributos estaduais, eu estou falando de um panorama como um todo. Então, precisamos de uma reforma tributária, sim. Agora, outra pergunta é, esse é o momento para isso? Né? Porque a gente vive uma crise sem precedentes. Essas reformas estruturais são reformas, né, que desarranjam para rearranjar. A gente aguenta um desarranjo maior do que o que a gente já está vivendo? Eu tenho dúvidas, eu ainda não estou, eu diria, com a opinião formada acerca do time. Tá? Já antes da pandemia, já era consenso ali no grupo do Confaz, que são os secretários? Totalmente. Ou ali os estados, era consenso? Mesmo os Totalmente. Estados, todo mundo, porque tinha aquela briga, né? Que o pessoal do Sudeste do Sul ia perder, ia ganhar o Norte e o Nordeste e tal. Isso. Que era justamente para diminuir essa desigualdade social. Perfeito. Mas já tinha sido superado isso? Sim. Hoje mesmo teve uma live, né, no seminário dos gestores públicos
encontro de prefeitos, que foi promovido pelo Sistema Verdes Mares. Eu estava na palestra junto com o secretário Mansueto Almeida, né, o secretário do Tesouro Nacional. E aí a gente falava da necessidade dessa reforma tributária e de que pela primeira vez na história, presidente, São Paulo aceitou uma proposta de reforma tributária no modelo de unificação. Então, os secretários da Fazenda, houve uma comissão de secretários da Fazenda, eu faço parte como representante do Nordeste, e aí essa comissão chegou a um texto final que foi referendado por todos os secretários da Fazenda, incluído o secretário Henrique Meirelles, que é o secretário da Fazenda de São Paulo, ex-ministro, e que aceita a tributação ser toda no destino. O que é que São Paulo pede? Qual foi a moeda de troca para São Paulo? Ele quer um período de desmame, né? Então, assim, que eu acho um período de transição que é razoável. Você imagina, né, a arrecadação de São Paulo 10 vezes a do Ceará e perder de uma vez, né? Que é mais justo que seja um destino, que é onde foi efetivamente consumida a mercadoria, que o contribuinte está lá, né? É a lógica de qualquer IVA. Qualquer IVA internacional, ele prestigia o local de onde estão saindo os dividendos para pagar a compra da mercadoria. Isso é normal. Certo. E a senhora acha aí a nível Brasil, assim, e Ceará em relação ao Brasil num pós-estado do Ceará, quando fala estado do Ceará, pós-pandemia, e relativizando com os outros estados? Porque o que eu entendo é o seguinte, nós fizemos o dever de casa, né? Já tínhamos feito um dever de casa. Muitos estados aí não tinham feito seu dever de casa, já vinham com grandes problemas, né? Então, assim, nós temos um momento de sobrevivência, né? Seja o Estado, enquanto, né, Estado e as empresas estão tentando sobreviver para depois se tornar sustentáveis de novo. Nesse momento, ninguém está sustentável, é lógico. Mas, assim, nós vamos fazer uma transição mais confortável do que os outros estados, de uma forma geral, o estado do Ceará. Um beijo ao Sócrates, mais viu? Pobre, apesar de ser um estado ainda, né, com muitas dificuldades aqui. Como é que a senhora vê aí? Um beijo ao Sócrates, meu aluno, melhor aluno também de Direito Tributário. Obrigada, viu, Sócrates? Deixa eu te dizer, hoje o professor Paulo Feijó, que estava nessa banca, né, nessa palestra comigo, e o Mansueto, ele fez uma analogia bem interessante. Da mesma forma da Covid, né, presidente? Assim, a doença, às vezes uma pessoa, digamos, mais jovem, a doença vai lá e mata. Às vezes uma pessoa, a gente já viu aí no mundo, uma senhorinha, acho que foi na Itália, com 102 anos, que ficou boa de Covid. Cada organismo parece que tem anticorpos para reagir de uma forma ou de outra. Isso também tem os impactos da doença na imunidade dos estados. Essa doença não pegou todos os estados da mesma forma. Tem alguns estados que já estavam com comorbidades graves, gravíssimas. Esses daí ou estão pré-mortos ou estão já, enfim, numa situação... Já tomaram cloroquina, já tomaram tudo que tinha direito. Então estão numa situação bem difícil. Não tem jeito, né? Não tem jeito. O Ceará sofre com a crise? Sofre. 1,5 bi é 1,5 bi, né? Agora, lógico, nós estamos sofrendo da mesma forma que o estado do Rio de Janeiro. Não dá para comparar, né, gente? O que é que nós almejamos, especialmente com essas medidas de retomada? A gente sabe que muito da economia, e o Ceará vem crescendo tradicionalmente acima da média do PIB nacional já há algum tempo. A gente sabe que muito da economia ela tem um feeling, tem uma sinergia que você precisa criar. Uma coisa que eu até falei uma vez para o grupo de empresários, né? Eu falava assim, olha, a gente vai ver aqui o quanto um estado, por exemplo, que paga a folha em dia, Robinson, quanto isso gera uma sinergia positiva para o comércio local. É óbvio. É uma autoestima e gera uma motivação, né, para você. É lógico. Se o governador, vamos imaginar, se ele pagar o 13º em julho, parcela integral, isso daí é quase um valor, é uma injeção junto com o salário de R$1 bilhão na economia. Isso é um valor muito expressivo. Enquanto outros estados, já teve estados no mês de abril que já estavam parcelando o seu salário. Isso deixa de ter um estímulo, entende? Então, assim, para a gente tem sido muito desafiador. Mas eu acredito que o estado do Ceará, especialmente a partir dessas mudanças, eu diria,
dessas medidas que o governador vai anunciar, que a gente dá um suspiro. Porque muito da economia, presidente, tem a ver com uma palavra que as pessoas não dão tanto valor, é uma palavra feminina, não é à toa que é feminina, mas que é uma palavra que é absolutamente diferenciada no ambiente de negócio, que se chama confiança. Nós precisamos, nesse Brasil, estabelecer um outro nível de confiança entre as pessoas, as instituições, entre os profissionais. Isso é fundamental. E eu acho que a gente tem tudo no tocante à confiança para ter uma excelente relação. Que bom. Os fundos de participação, teve muito impacto, já que tem essa situação que você colocou aí, ó, tem alguns estados que sofreram menos ou sofreram mais, então tem gente que continua recolhendo o mesmo PIS que recolhia antes, o mesmo imposto de renda, né? Perfeito. Outros não. Quer dizer, para cá houve um impacto grande, e em relação à participação dos municípios, a qual o Estado também repassa, houve esse impacto grande? Pronto. Vou separar em duas respostas. A primeira resposta, o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, ele está umbilicalmente ligado à arrecadação federal. A gente viu alguns dados aí de queda de arrecadação federal que chega a quase 40%. Então, foi semelhante à nossa. Despencou, né? Até porque a União também já procedeu a alguns alongamentos, parcelamentos, ela deixou, né? Então, assim, isso impactou, mas nós não podemos esquecer que nesse momento, especialmente a partir de março, abril, maio e junho, nós tivemos a complementação, por conta da medida provisória 938, dos valores recebidos de FPM e de FPE. Então, tanto os estados tiveram essa complementação, quanto os municípios tiveram. Só que esse projeto encerra esse mês agora. Isso agora vai ser a última complementação de FPM e de FPE. Então, isso implica que nós já estamos, né, no âmbito do Concefaz, né, que congrega os secretários de Fazenda, batalhando pela postergação, pelo menos por mais 4 meses, dessa complementação. Por quê? É gratuito? Não, não é gratuito. Porque o projeto original, presidente, da União para essa medida provisória 938 era desembolsar 16 bilhões de reais para complementar FPE e FPM de estados e municípios. Só que só foram vertidos 5,9 bi. Então é por isso que a gente está pedindo esse elastecimento, porque sabemos que nos próximos 4 meses nós não teremos incremento de arrecadação, certamente da União Federal, para poder desbordar para a gente. Outra coisa... Pois não. Não, pode terminar. Assim, aí outra coisa é a questão das repartições, das transferências constitucionais da arrecadação do ICMS. Por conta de disposição da Constituição Federal, 25% de tudo que a gente arrecada vai para o município. E aí, assim, caindo a arrecadação federal, caem também as transferências aos municípios. Mas eu diria uma coisa, o auxílio financeiro que foi aprovado pela Lei Complementar 173, ele foi bastante interessante aos municípios, tá? Por quê? Porque na ocasião a União reservou 60 bi de reais para transferir a estados e municípios com vistas a, eu diria, contrabalançar essas perdas de arrecadação. E, no geral, os municípios se saíram bem melhores do que os estados na distribuição desse recurso. Que legal. Quando o governo federal diferiu, né, o pagamento dos tributos federais, aí houve aqui uma reação local também que o governo estadual não diferiu o pagamento do ICMS. Né? Eu não sei nem se isso aconteceu em algum estado, essa situação. Sim. Chegou aí, vocês sentiram essa pressão? Sentimos. E aí o que acontece? O único estado que diferiu até hoje foi o estado do Paraná. Ele postergou por 90 dias, de fato, publicou um decreto com base no convênio 181 de 2017 do CONFAS, ele postergou. O que é que acontece, Robson? Que realmente gerou uma situação bem difícil. Hoje eu até explicitei isso para o secretário Mansueto. Olha, nós estávamos em março, com a arrecadação, uma perspectiva terrível, gastos com saúde absurdos. Estouraram. Estourou.
né? O tamanho do Estado, especialmente um Estado como o nosso, com uma dificuldade enorme de reduzir programas sociais, isso não tem como você cogitar num momento desse, né? O governador tomou também para si essa coisa de não demitir terceirizados. Isso é uma coisa para não deixar as pessoas desempregadas no momento. Então foi um esforço enorme. Quando cheguei em março, todas as tratativas no Congresso Nacional, várias unidades já atrasando salário em abril e aquela coisa, cadê a ajuda federal? Não vinha. Então, quando essa medida é adotada, você olhar e diz, como é que eu posso abrir mão de alguma coisa com a arrecadação que está caindo em 38% do CMS? Me diga aí como é que você abre mão. Se você tem folha para pagar, se você tem médico para pagar, se você tem enfermeiro, se você tem a segurança pública, infelizmente a gente está vendo aí alguns índices de violência crescendo, então a segurança pública não pode dormir. Então, assim, fica uma situação bastante difícil. E você não teve um ambiente de apoio. Para você ter noção, a Lei Complementar 173, acho que é 27 de maio. A primeira parcela caiu agora na primeira semana de junho. Meus amigos, a gente está desde março na situação da pandemia. Entendeu? Assim, não tinha espaço para você falar. Essa semana participei de uma live, a pessoa disse assim, você não acha que os estados foram letárgicos, né, em dar resposta? Os estados estavam mortos. Eles não estavam letárgicos, não, por absoluta inviabilidade de você dar uma resposta mais estruturada, porque as pessoas às vezes não entendem, presidente. A União, ela tem diversas possibilidades, medidas fiscais que ela pode adotar para enfrentar uma crise como essa. Ela pode emitir moeda, ela pode aumentar o nível de endividamento dela, ela pode controlar câmbio, ela mexe com taxa de juros. O que é que o Estado pode fazer, presidente? O Estado, ele tem limitações. A conta do Estado é igual a minha e a sua. Se você ganha X, você gasta 2X, alguém vai ficar sem receber. Então, é exatamente como acontece. Nós não podemos fazer, por exemplo, um empréstimo. Vamos pedir um empréstimo para pagar servidores. Isso não existe, isso é proibido. Qualquer empréstimo nosso tem que passar pelo governo federal. Então, assim, as nossas possibilidades são muito tímidas para nós conseguirmos dar passos mais largos. Não tenha dúvida. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, já está para acabar. É que o pessoal no Instagram corta, né? Corta. Lei Candir. Ótimo. Certo? Repasses. Ótimo. E tem uma questão no STF também, né, disso? Isso, foi firmado. Aí, excelente a pergunta do Eliese. Veja aqui. O que acontece? É um drama que décadas, né, envolvendo todos os estados. Foi celebrado um acordo coletivo envolvendo todos os estados da federação que chegaram a um consenso no tocante à Lei Candir. Esse acordo ele foi celebrado no âmbito da ação que envolve o ministro Gilmar Mendes lá no STF para fins de solucionamento dessa questão e vai ser aprovada ainda uma lei para explicitar esses valores. Resumindo, o Estado do Ceará esse ano deve receber em torno de 57 milhões relativos à Lei Candir. É muito dinheiro? É pouquíssimo. Já vai acabar, será? Já, falta 80 segundos. Vixe, Maria, então pronto, vamos encaminhar. Pois obrigado, viu, secretária, por tudo aí, pela participação e principalmente pela parceria. Tamo junto aí. Eu que agradeço a todos, sempre à disposição é do CRC, da classe contábil. Um beijo a todos vocês, é um prazer estar aqui. Com a aula. Valeu. É isso aí, tá bom. Um abraço. Um abraço. Tchau. Eu não sei como é que sai aqui. Foi bom demais. Esperar aqui só acabar. Obrigado aí por quem participou. Eu não sei como é que mexe aqui. Eu tenho que esperar acabar o tempo aqui. Foi legal, né? Muito preparada e competente, simpática e de grande diálogo aqui com todo mundo. Sensacional. Faltam 68 segundos. Vou deixar acabar aqui. Desculpa aí se não deu para fazer todas as perguntas, mas... O blog da Regina Carvalho tá aí, rapaz. Regina Carvalho acompanhou. Olha aí, coisa boa. Minha eterna assessora. O governador parece que vai dar notícias aí para o mercado, né? Para as empresas. Vamos aguardar também. Ver o que é que vem pela frente. Quem sabe a gente não faz uma live mais na frente sobre essas medidas de apoio
às empresas cearenses, né? Esperar um pouco aí ver o que vai acontecer.